Boa tarde, senhora. E aí, Boa tarde. Alírio, tudo bem? Aí, Boa tarde, Sara. tranquilo. Boa Vou tarde, participar Vanderlei. disso, eu vou acompanhar aqui, mas hoje a Sheila vai ser Alírio Brito. Só mais qualquer coisa, eu estou aqui dando um suporte. Viu, Alírio? Alírio, eu estava falando aqui, já incluíram a competência no PJE para juizado especial da Fazenda Pública. Agora, só liberaram, olha o erro, só liberaram para Campina. Aí eu estou convencendo aqui que a competência a gente já tem no interior, eu mesmo já tem, que liberasse para a gente poder fazer a redistribuição, né? Tá ouvindo? Tá sem áudio, isso? Tá sem áudio. É porque eles estão com aquele entendimento de que só onde tiver juizado especial da Fazenda Pública instalado especificamente é que vai poder ser distribuído, né? É até aquele motivo lá daquele IRDR, né? Que não julgaram Mas até assim, hoje. o IRDR, na verdade, não vai enfrentar essas situações onde não tem Não, juizado. É, onde não tem vara única de juizado. Lá vai pois ser onde é. tem juizado civil, né? Especial civil instalado, né? Aí eu vou ver se eles liberam, porque Como, se liberar, eu já vou... como forma privativa, né? De forma É. privativa. Esperar aí. Mas dá para era para liberar, né? Esses Sim, processos questão mesmo da lógica, né? Fazenda, eu estou cadastrando como um procedimento de juizado especial civil, porque é a competência da Fazenda que eu estou usando. É um É porque não processo. tem, né? Não tem a específica, né? Não Juizado tem, especial eles da já Fazenda, liberaram. né? Agora, como eu disse, tem a específica, mas só liberaram para Campina. Aí Campina ainda vai ser instalado na próxima semana, né? É? Não é nessa semana, né? Vai ser instalado agora a Mas unidade. já deveria ter sido há muito tempo. Questão, né? Esperar o pessoal chegar. Essa semana baixou bem mais, não foi? Foi melhor o desempenho. Rapaz, eu também achei, viu? Estão pegando o ritmo. É porque muita coisa desnecessária eles acabaram fazendo na primeira semana. Botaram, como é? Decisão interlocutória de mérito em Esse, procedimento comum. Aí, que não afeta em nada, né? só fez perder tempo. Foi. Verdade. Mas agora acho que eles aprenderam. Aqui, painel de metas. Mas melhorou bastante. Se continuar nesse ritmo, a gente ainda tem mais 2 semanas, né? Mais ou menos. De trabalho. Tem essa, tem a próxima e uns dias da outra, né? Dia 6 e 7 ainda, ou dia 7. Não fica no ideal, mas pelo menos já deu uma ajudada para incrementar, né? Já aumentou, acho que, umas 2.000 baixas, né? Nessas duas O semanas. seguinte, é como eu estava te falando, o problema é que eles ainda estão produzindo consistência. Se parasse assim, É, só para a gente trabalhar, né? E eles ficassem julgando normalmente, pronto, ia baixar muito. Mas agora, chega um monte de processo voltando, estão mudando classe para a questão de produtividade, estão mudando classe que tem não é de meta. é, o problema é esse. Mas aí tem um material, já foi dito, já estávamos fazendo isso, e aí a gente não Olha, tem mesmo com mais o que fazer, né? material, eu te mostrei hoje, É, rapaz, chegaram a ninguém olha. pedir. Eu vi aquela tua mensagem. Aquele material está mais que resumido, né? Um Pois é. resumo melhor do que aquele não há. Deixa eu abrir meu PJ aqui. Aí é aquele negócio, só quem. Eles que tem que tomar de conta, cada um agora vai ter que tomar de conta da sua unidade, os elementos que já tem, né? Para produzir corretamente.
212.974. Eu nem comparei a questão dos suspensos, quanto estavam suspensos a semana passada e quanto ficaram essa A da semana. suspensão eu peguei, realmente já deu uma subida no suspenso. Uma subida. Tem aqueles processos de touch, tá quase tudo errado, tá movimentando sem suspender. Tava dando a decisão genérica, o próprio carro fazendo. Peraí, vou pegar uma água. Beleza, valeu. Dezesseis, 112. 8/11. Certo. Tranquilo.
Inconsistência de movimentações processuais é exatamente a constatação em concreto que nós verificamos quando da análise do cumprimento das metas 1 e 2 de diversas unidades que, embora o processo conste como pendente para a meta, quando não deveria estar. Por quê? Ou há uma decisão lançada que o retira daquela situação, ou há uma sentença prolatada, mas o que se verifica na prática é lançamentos reiteradamente equivocados de movimentação. Vamos, assim, só dar um exemplo inicial. Por exemplo, nesses processos em que houve a migração, a gente constatou em diversas unidades que todos os processos migrados, eles foram cadastrados como um procedimento ordinário. Ou seja, procedimento comum ordinário é aquele procedimento que há uma necessidade de sentença para encerrar a fase processual de conhecimento e o processo é retirado da meta 2, quando na realidade não são. Como, por exemplo, execução de título extrajudicial, carta precatória, execução de título judicial, busca e apreensão. Então, todo, assim, foi um erro assim, constatado assim, em uma grande quantidade de processos, eu acredito que acho que superior a 50% dos processos migrados em algumas unidades. Esses erros que, assim, são erros básicos, porque, como sempre eu digo, o processo, a classe processual escolhida e o assunto escolhido, ele tem que refletir a realidade daquilo que está sendo buscado por meio daquele determinado processo. Então, se eu ajuizo, se o advogado ajuiza uma determinada demanda, um pedido de execução de título extrajudicial, e ele cadastra um procedimento como ordinário, ele distribuiu equivocadamente. Então, o cartório ou o gabinete, quando manusear o processo na primeira vez, já deve corrigir essa falha. Porque antes, quando nós tínhamos o distribuidor tinha uma noção mais específica acerca da distribuição dos assuntos das classes, mas hoje com o PJE houve essa mudança. Quem distribui o processo no sistema diretamente é o advogado. E se a gente não filtrar, não corrigir essas inconsistências que ocorrem no momento da distribuição, o processo vai tramitar a um longo tempo de forma equivocada, e isso vai impactar em diversas frentes, principalmente na questão do tempo de duração do processo, no selo do CNJ, na própria produtividade da unidade judiciária. São pequenos erros assim que trazem uma dificuldade muito grande para o cumprimento do processo. Embora a gente esteja aqui falando em consistência de meta 1 e meta 2 do CNJ, mas o nosso objetivo principal é que, a partir de agora, as unidades, principalmente os gabinetes, porque hoje a movimentação de todo e qualquer ato processual produzido pelo gabinete é realizada pelo próprio gabinete, ao contrário do que ocorria com o sistema Siscom, que o juiz, a gente prolatava uma decisão, um despacho, uma sentença, quem movimentava, em regra, era o cartório, né? A gente devolvia o processo com aquele determinado ato processual produzido, e quem movimentava no momento da juntada era o cartório. Isso não ocorre mais, isso hoje é função do gabinete. Então, o objeto principal, ou melhor dizer, a linha geral a ser seguida, em termos de movimentação, é só utilizar uma movimentação genérica se não houver uma movimentação específica. Ou seja, aquelas movimentações, outras decisões, despacho de mero expediente, só devem ser utilizados se não houver um ato processual catalogado naquela
naquele fluxograma das decisões dos despachos, se não houver uma movimentação específica. Isso vai ter influência direta na produtividade e a entrada ou não do processo na meta 2. E por que a gente está batendo tanto nisso? Porque a partir do momento em que as unidades jurisdicionais começarem a produzir corretamente os atos processuais, classificando as decisões, as sentenças e os despachos de forma correta, no futuro vai haver a diminuição de processos que, no início do ano, estarão, como eu poderia dizer, incluídos na meta 2, ou na meta 1, ou nas outras metas também. E, com isso, vocês vão evitar de fazer retrabalho, porque o que acontece, se a movimentação continuar a ser lançada de forma equivocada, todo ano vocês vão ter um trabalho de corrigir essas movimentações. Porque esse ano está sendo feito pela coordenadoria, com o apoio da presidência, da vice-presidência, da corregedoria, um trabalho a nível de hora extras para a correção dessas movimentações processuais. Mas o que foi combinado é que isso só vai ser realizado esse ano, porque a partir de agora já foi dado todo o instrumental para as unidades, os vídeos colocados na internet, um manual bem sintético, colocando as principais situações, né, em que ocorrem essas inconsistências. E aí, a partir de agora, vai ser a obrigação da unidade realizar esse lançamento de forma correta. Não vai mais haver esses mutirões, porque o que ocorre com os mutirões é que, com isso, as unidades, ao invés de corrigirem, de trabalhar corretamente, continuam trabalhando equivocadamente, gerando mais dados errôneos, e todo ano o tribunal teria que gastar uma quantidade X de recurso financeiro, que já é escasso, para corrigir essas inconsistências. Como eu havia dito, com a virtualização do processo, houve uma mudança na formatação total dos processos, não só a transposição, não foi só a transposição do papel para o computador. Isso é um ponto que tem que se colocar em mente. O PJE não é uma mera transposição do processo físico do SISCOM. Isso nós vemos diversas mudanças. Antes, cada unidade tinha um distribuidor, o distribuidor era responsável por classificar esses processos, ou seja, dizer qual é a classe processual, dizer qual é o assunto. Isso hoje é feito pelo advogado. Antigamente, mas isso também depende de juiz para juiz, de quase em toda a conclusão que era realizada, vocês haviam de certificar para ver se a petição tinha sido protocolada ou não, se já tinha sido juntada, se já tinha sido entregue na unidade ou não, se tinha sido protocolada via protocolo integrado em outra comarca. Isso não ocorre mais com o PJE. Com o PJE, há as certidões automáticas de decurso de prazo, se o sistema for alimentado corretamente. Com o PJE, a maior parte das instituições financeiras já estão cadastradas com procuradoria própria, e por isso, toda e qualquer intimação deve ser realizada via sistema, tanto a citação quanto a intimação. Não há necessidade mais de expedição de carta com AR ou de mandado para o oficial de justiça. E assim, pelo que eu observo nessa análise que a gente vê nas diversas unidades do Estado, ainda há muito a melhorar nesses termos. Se observa muitas expedições de carta de citação ou mandado de citação quando o ente já tem pessoa jurídica cadastrada no PJE. A gente vê a ausência de evolução das classes processuais no decorrer do processo, encerrada a fase de conhecimento, iniciada a execução. Muitas unidades não estão alterando a classe processual para cumprimento de sentença. Isso tem um efeito muito ruim para o tribunal no Justiça em Números, porque o Justiça em Números ele calcula a eficiência também dos tribunais pelo tempo de duração dos processos. E se o processo não tiver classificado a fase corretamente,
por exemplo, um processo de conhecimento que já está em fase de execução, o sistema lá do CNJ vai ler que aquele processo está em fase de conhecimento há 3, 4 anos, quando a fase de execução, por exemplo, já iniciou há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. E isso vai haver outra reunião entre com o chefe de cartórios e a corregedoria, tem ocorrido com a implantação do DataJude. O que é esse DataJude? O DataJude é um sistema de colheita de dados que foi... deixa eu só aqui pegar ele. Está aqui, trazido pelo CNJ, que ele, a partir de agora, esses dados que eram informados manualmente pela TI, eram retirados do sistema aqui, era realizada uma filtragem, mas a partir do próximo ano, não sei a data específica, não me lembro se eles já, eu acredito que eles não especificaram ainda, o que ocorre, esses dados vão ser extraídos diretamente pelo CNJ dos nossos sistemas processuais. Se os sistemas estiverem com inconsistência, os dados vão subir para o CNJ de forma incorreta. Esse painel aqui, que vai ser trabalhado numa próxima reunião entre a corregedoria e o sistema de informática do tribunal, a TI, ele traz aqui quais são os erros que ainda existem nas unidades, certo, do Estado que vão merecer correção. Já adianto que nesse ano, essa correção, um dos pontos lá da premiação passada, não vai ser cobrado nesse ano, mas no próximo ano ela vai ter um peso, e eu acredito que a presidência, quando for concluir a resolução, deve colocar até um peso maior nessa correção de dados. Nesse painel, você entra aqui em qualquer unidade, vamos ver aqui, e ela vai listar quais são os erros de inconsistências que existem nessa unidade. Ó. Aqui, ó, 47 inconsistências em partes, uma inconsistência em assunto e uma inconsistência em dados. Mas aqui vamos deixar para essa outra reunião, que eu acho que foi marcada para o dia 2 de dezembro, 2 de dezembro, em princípio, que vai ser realizado com a corregedoria e com a equipe de tecnologia de informação do tribunal. Outro painel que foi criado pelo CNJ, recentemente, foi esse painel da execução civil. Exatamente porque o que eles vinham observando, que há muito erro na classificação dessas demandas. Ou seja, terminada a sentença transitou em julgado, ou o acórdão transitou em julgado, foi iniciada a execução, há necessidade de evolução do processo para cumprimento de sentença. Aqui nós temos aqui os dados de todos os tribunais, você consegue selecionar cada tribunal aqui existente. Por quê? Se não houver essa evolução da classe processual, o sistema vai ler que o processo ainda continua na fase de conhecimento, certo? Cumprimento provisório, embargos à execução, execução do título extrajudicial, nos casos em que há impugnação ao cumprimento de sentença. Então, por isso que há essa necessidade, porque o CNJ está mapeando todas as fases do procedimento. E para que o dado seja extraído corretamente, há necessidade da movimentação correta. Só parar aqui. Boa tarde, doutor Fábio. Continuando. Boa tarde, Ali. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom, tudo em paz. A Estou gente acompanhando aqui, viu? Certo, a gente deu iniciado. Se você quer falar alguma coisa com o pessoal? Na verdade, a nossa fala é no sentido de refrisar isso daí, tudo que você já está falando, né? De que há necessidade de se atentar para esses dados, de que esses dados são essenciais e de que
essa correta alimentação, ela impacta diretamente nos números, não só da unidade, como também do tribunal enquanto ente perante o CNJ. Então, todo cuidado, toda atenção com relação ao manejo desses dados é essencial. Além disso, é preciso se reconhecer que esses dados eles revelam a realidade do trâmite do processo numa unidade judiciária. Então, quando a gente faz a devida correção, como você bem falou aí, por exemplo, transmutando da classe de processo de conhecimento para cumprimento de sentença, que é uma fase de execução civil, o que é que a gente está fazendo? A gente está dando a informação de que aquele processo já não se encontra mais naquela fase inicial, embrionária, em que se discutia o mérito, mas sim já passou, já pulou, já ingressou numa nova fase. E isso tudo, repito, faz com que a gente tenha não só uma parametrização mais adequada com relação aos dados que são exigidos pelo CNJ enquanto tribunal, como também na nossa unidade, mas que a gente seja capaz de refletir a realidade do processo, aquilo que de fato está acontecendo no processo. Então, sobre todos os aspectos, esse ajuste nas classes, quando equivocadamente forem atribuídas por aqueles que são responsáveis pela distribuição, nas movimentações, é essencial para que a gente tenha esse apuro dos dados. Mas ainda em tempos de data junto, como Vossa Excelência acabou de falar, né, em que a gente vai ter necessariamente essas informações sendo todas disponibilizadas em tempo real e de forma direta ao CNJ. Então, o cuidado com esses dados, com o trato deles é essencial. Basicamente, essa fala, no sentido de ressaltar essa importância, doutor Alírio. Certo, doutor Fábio. Tranquilo. Eu vou continuando, aí se Fica à vontade, eu estou aqui. o doutor André quiser fazer alguma interferência, alguma observação, podem ficar à vontade. Perfeito. Vou só sair aqui para dar atenção a você, que é o expositor. Tranquilo. Como a gente tem dito, né? A movimentação correta, ela impacta em produtividade do magistrado, do servidor e na premiação da unidade. Como já foi observado, né? Há uma repercussões negativas do movimento equivocado. Como eu havia dito, como os advogados hoje são responsáveis pela distribuição, muitos dos processos vêm distribuídos ou com a classe ou com o assunto de forma equivocada. Né? Como o processo, a primeira análise realizada, cai no âmbito do gabinete, ou seja, magistrado e assessoria, na hora de despachar a petição inicial do determinado processo, necessário se faz analisar se esses dados estão inseridos ou não de forma correta, se há uma correspondência, porque isso facilita também, tanto no cumprimento quanto no despacho dos processos. Muitas vezes, nas unidades que têm uma maior movimentação processual, se a classe processual e o assunto não tiver posto de forma correta, você não vai conseguir filtrar esses processos por assunto ou por classe e parte para minutar de forma, como eu poderia dizer, em lote. Ou seja, você vai ter que sair minutando de um a um, quando você poderia minutar eles massivamente. A mesma questão eu digo em relação a essa diferenciação entre fase de conhecimento e fase de execução, que ela é bem observada quando a gente altera a classe processual de processo comum, ordinário, para cumprimento de sentença. Porque quando você já abre o olho naquele determinado processo, você vê, esse processo é cumprimento de sentença, ou aqui, ou vai haver um pedido inicial de cumprimento de sentença, ou é uma impugnação ao cumprimento de sentença, ou houve o pagamento, está no momento de expedir alvará. Então, embora, assim, tenha essas questões, mas facilite muito a tramitação do processo, né? Tanto para fins de cumprimento também pelo próprio cartório, que já identifica de plano. É diferente você manter uma unidade que mantém todos os processos sem evoluir a classe processual, você não tem como diferenciar em qual fase aquele processo se encontra. Outro problema também que eu tenho visto
em muitas unidades, é a não realização da intimação dos atos processuais produzidos pelo gabinete, né? Desde o ano passado, final do ano passado, acho que em novembro, foi incluída essa ferramenta no âmbito do PJE, a nível de gabinete, como já tinha antigamente no EJUS. O que eu vejo é que as unidades que não estão realizando a intimação pelo gabinete estão ficando com os processos, de certa forma, mais atrasados. Porque, veja, quando o magistrado ou o assessor faz uma minuta de um determinado despacho, ele já abriu aquele processo, ele já fez aquela decisão, aquela sentença, e já sabe se há necessidade de intimação de uma das partes, de duas das partes, ou se é basicamente um ato de cartório que vai ser realizado, como, por exemplo, uma consulta ao Cisbajude, uma consulta no Infojude, ou qualquer outro ato processual, seja oficiar a Fazenda Pública para pegar tal informação, seja oficiar um cartório de registro civil. Então, o que ocorre? Essa intimação pelo gabinete, ela é bastante simples. E assim, há um ganho muito grande em termos de andamento processual. Se a gente pegar aqui só um exemplo rápido, só para exemplificar, pegar aqui só um exemplo, lançar aqui um modelo qualquer. Então, quando a gente lança, vai aparecer a opção aqui embaixo, quando a gente salva, dos atos de comunicação, né? Dizer que seja uma sentença aqui, necessariamente eu vou intimar o polo ativo, o polo passivo. O meio de comunicação é pelo sistema, as duas partes estão cadastradas. Eu gravo o expediente, salvando. Eu escolho aqui os prazos processuais. Essa parte aqui está com a defensoria, então o prazo é dobrado. O prazo do Estado também é dobrado. Salvei o expediente. E eu clico aqui nesse botãozinho, caso a decisão ou a sentença encerre única e exclusivamente uma determinação de intimação. Mas se por acaso houver que ocorra, né, se determine que seja oficiado o Serasa Ajude, seja oficiado o INSS para suscitar algum empréstimo, a gente não clica nesse indicadorzinho, nesse botão, grava o expediente e o processo vai cair lá na pasta do cartório, avaliar determinações do magistrado, só que já com a expedição do expediente. Ou seja, isso aqui leva a um grande ganho de cumprimento. Por quê? Se não for feita essa intimação pelo gabinete, o que vai ocorrer? O cartório, o responsável pelo dígito ou pelo processo, assim como for dividido nos atos, vão ter que baixar esse processo, que, de certa forma, o sistema é um tanto quanto lento, vai ter que ler, vai ter que interpretar para saber o que foi determinado, né? Então, fica basicamente essa observação.
eu ver aqui só uma questão. Continuando aqui, então, quais foram as principais inconsistências que a gente está encontrando, né? Tanto com relação aos processos cíveis quanto aos processos criminais, em termos gerais, né? O erro na escolha da classe processual, como a gente mencionou anteriormente. Muitas vezes, o processo pertence a uma determinada classe que não se encontra listada entre aquelas da meta 2 do CNJ, mas, por erro na classe, de identificação da classe processual, o processo entra no seu cômputo, que a gente pegou já nesse mutirão. Carta precatória, autuada como procedimento ordinário. Execução fiscal, ou execução de título extrajudicial, também classificada como procedimento ordinário. Busca, apreensão, ação monitória. Então, isso, os senhores têm que ter um cuidado bem redobrado nesse ponto. E para se alterar uma classe processual, é bastante simples, não se exige esforço. São basicamente 3 movimentos. Primeiramente, você clica nessa setinha aqui, nesses 3 pontinhos que fica ao lado do processo, quando você abre uma página. Retificar a autuação. Lírio, só para explicar que não está compartilhando a tela não, tá certo? Tá não, né? Tá não. certo, André. Beleza, eu vou compartilhar aqui. Eu esqueci de compartilhar. Foi bom me avisar. Quando eu estiver falando, estiver compartilhando, aí você me avisa. Deixa eu voltar aqui. Então, para a gente alterar uma classe processual, o movimento é bastante simples. A gente clica nessas 3 setinhas, outras ações, retificar a autuação. E aí a gente vai observar, dentre as classes processuais, qual aquela que é para ser utilizada. Vamos dizer, no caso, que aqui não seria o caso de um procedimento comum cível, mas fosse um cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Eu escolheria a classe cumprimento de sentença contra a fazenda pública, ou o assunto não pertence à classe escolhida, esse aqui também vai ter que gerar uma outra ação, e salvaria. Vamos dizer que fosse uma busca e apreensão em alienação fiduciária. Sim, é um procedimento simples que pode ser feito tanto pela assessoria no gabinete, quanto pelo cartório, quando identificá-las. Não tem nenhuma dificuldade em realizá-la. Erro na atribuição de competência do processo. Eu acho que o doutor Derlei deve ter falado na reunião passada. O que muitas vezes ocorre é o seguinte: não é a classe processual ou o assunto escolhido que determina qual a competência que é atribuída a um determinado processo. Se é o do procedimento comum, se é o do procedimento sumaríssimo, se é o do procedimento de TCO, mas sim a competência que é escolhida pela parte no momento da distribuição. Se a gente observar os processos que estão na meta 2, a gente vê esse problema, assim, identifica bem de plano. Há muitos processos de competência civil tramitando em unidade criminal, há processos de competência criminal tramitando em vara civil, isso por erro nessa distribuição. E, no caso, para saná-las, há necessidade de se abrir um chamado junto à DITEC para corrigi-lo. Vamos ver isso aqui, procedimento comum ordinário. Vamos dar uma olhada aqui na competência.
ele está como competência de fazenda pública, então ele está correto, tá correto. Se tivesse com outra competência distinta de fazenda pública, do artigo 165 da LOGE, a unidade teria que abrir um chamado para a DITEC para corrigir esse movimento. Por exemplo, se tivesse registro público em Guarabira é da competência da terceira vara. Fosse procedimento do júri. Então, tem que ter cuidado com essas questões da competência, porque isso vai implicar também na questão do parâmetro para a unidade entrar ou não na meta 1 e na meta 2 do CNJ, porque a realização é feita pelo ano, né? Geralmente os procedimentos do juizado especial entram um ano antes na meta do que os processos comum ordinário. A ausência de movimentação da sentença em processos migrados. Isso aqui a gente pegou demais. No momento da migração, não foi feita a leitura da sentença, não foi colocada a observação lá no sistema, e aí a necessidade de realização de uma ação pelo gabinete, que é dar um despacho ou alguma observação com a movimentação de sentença para o sistema ler que há uma sentença prolatária, movimentação da sentença proferida em audiência e lançada no termo ata. É aquele mesmo problema que eu disse. Hoje, o cartório não movimenta nenhum ato do gabinete, ou seja, despacho, decisão e sentença são atos cuja movimentação somente é lançada por aqueles que têm perfil de gabinete. Então, ter cuidado de quando for prolatada uma sentença em audiência e ela não for movimentada no próprio sistema, no mesmo momento do lançamento da sentença, que seja feita a conclusão do processo para que o gabinete lance aquela determinada sentença, aquela determinada decisão prolatada com a movimentação correta para o sistema poder ler. A ausência de movimentação da suspensão processual. Esse aqui é um dos equívocos assim mais existentes na tramitação dos processos cíveis. Eu sei que assim muitos dos processos que estão suspensos ou por instauração de RDR ou de recurso especial repetitivo ou de recurso extraordinário repetitivo, dá um trabalho grande você lançar a movimentação, porque ela requer uma complementação, ou seja, você não consegue minutar esses processos em lote, e muitas vezes a gente, com o intuito de facilitar o nosso trabalho, que na realidade está dificultando, porque depois isso vai gerar um retrabalho, lança aquela movimentação coringa geral outras decisões. Só que o sistema, quando ele requer uma movimentação de suspensão, que o processo não pode ser movimentado, mas seguir em frente, ou porque a parte morreu, você deu uma suspensão de 60 dias, ou porque não encontrou bem penhoráveis, o processo vai ficar suspenso por um ano. Se a gente não colocar a movimentação correta, o sistema não vai ler a suspensão, e se estiver no ano, vamos dizer que esse ano é o ano de 2017, foi um processo distribuído no ano de 2017, e até aquele momento ele não tem sentença, mas a decisão de suspensão não foi lançada com a movimentação correta, com o atributo correto e movimentação, o processo vai ficar pendente. Isso a gente está encontrando muito nas unidades de fazenda, que tem competência de fazenda, em relação àquela matéria do tema 986 do STJ, que é o recurso especial repetitivo, que trata da TUST-TURD, né? Se ela se inclui na base de cálculo ou não do ICMS. E aí, esses processos ficam pendentes na meta, na unidade, quando não deveriam estar. Mas é o que eu digo, dá um trabalho, porque você tem que movimentar um a um, mas, infelizmente, é a forma correta
a ser utilizada. Erro na escolha de movimento diverso da sentença para a solução de processo. Aqui há algumas classes processuais que já se encontram lá no material também, que foi disponibilizado até no portal da Corregedoria. Há algumas determinadas classes processuais que elas não necessitam de sentença para que seja considerado concluído e retirado da meta 2 do CNJ. Ou seja, ela requer uma decisão específica, uma movimentação específica, que o sistema lê como que aquele processo tenha alcançado o seu fim, né? Tenha sido entregue à prestação jurisdicional. É o que ocorre na medida protetiva de urgência, na ação monitória, caso o magistrado entenda que não é caso de sentença, mas caso de decisão, porque a lei fala que, não apresentados embargos, o título é constituído de pleno direito, né? Então, ou seja, uma determinação legal de que o título está constituído, o título executivo judicial. Tutela cautelar antecedente, ela pode ou não ser transformada em procedimento ordinário, né? Posterior. Caso a outra parte não impugne, ela vai fazer uma coisa julgada. Então, tem que ter cuidado nessa movimentação para que o sistema leia corretamente. E tem essa questão da redistribuição de processo a órgão externo sem a correta realização da operação no PJE. Isso aqui também é um outro erro bastante comum. Vocês que trabalham manuseando, né, o PJE, quando é dada uma decisão determinando a remessa de determinado processo para uma unidade jurisdicional dentro do próprio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, a gente escolhe a unidade destinatária, remete o processo, sai da nossa caixa de trabalho, né, ou seja, ela some da nossa unidade e é migrado em sua totalidade para outra unidade, ou para o Tribunal de Justiça, se for decretar uma incompetência em razão da pessoa. Só que os processos que são remetidos para a Justiça Eleitoral, para a Justiça Federal, para a Justiça do Trabalho, diante da ausência de interconectividade entre os sistemas utilizados, geralmente são realizados mediante remessa de malote digital. Só que o que a gente tem observado muito, que o servidor do cartório, ele remete o malote digital para a unidade e arquiva o processo. Só que esse arquivamento, como é um procedimento, em sua maioria, um procedimento ordinário, não foi prolatada uma sentença. O sistema vai ler que o processo foi arquivado sem essa sentença, ou seja, que o processo está baixado, mas está baixado sem uma sentença. E o processo vai constar lá naquela janelinha lá que tem da meta 2 do CNJ, como processo baixado sem julgamento. E qual seria a forma correta? A forma correta é redistribuir esse processo fisicamente. A gente tem lá a opção, quando a gente vai redistribuir, a gente manda redistribuir o processo, aí a gente clica lá na setinha novamente, aí vai ter lá redistribuição física. Quando redistribui fisicamente, o sistema automaticamente lança essa movimentação de que o processo foi remetido para unidade externa e lança o arquivamento acumulado e tira o processo da meta, né, da atuação, do âmbito de atuação da meta. Esse aqui eu já falei. Incompetência material declarada com remessa a órgãos externos, já falei também. Vamos só assim, a título mais exemplificativo, dar uma observada aqui em umas movimentações que existe, que geralmente a gente lança uma mais genérica. Vamos ver aqui. No despacho.
tem logo essa primeira movimentação. É mais fácil a gente lançar esse movimento para todo despacho que a gente faz. Só para, 110, desculpa 10. interromper, viu, doutor Ale, mas Sim, não está compartilhando a tela do PJE, não. a tela não é do PJE, não, Derlei? Beleza. Está compartilhando. Aqui, a gente está aqui na árvore dos movimentos processuais. Então, assim, aquela questão que eu disse, no despacho, né? O movimento mais genérico que existe é o despacho de mero expediente, né? Que é o 110-10. Mas, como eu havia dito, a gente só deve usar essa movimentação quando não houver um movimento mais específico. Por exemplo, o despacho determina a expedição de alvará. Qual o movimento correto a ser utilizado? Para o sistema lá do DataJude ler corretamente. Saber, para que o sistema do DataJude saiba que foi expedido um alvará naquele determinado processo, há necessidade da colocação do movimento. Expedição de alvará de levantamento. Ou seja, se eu estou despachando um determinado processo e eu determino a expedição do alvará, o correto é eu lançar esse movimento, 12548, expedição de alvará de levantamento. Se houve uma requisição de informações de outro tribunal, eu dou um despacho, ou de outro órgão jurisdicional, está aqui, requisição de informações. Ordenação de entrega de autos, quando a gente determina remessa para o Ministério Público, remessa para um órgão externo, para a Defensoria. Quando a gente concede a justiça gratuita, despacho mero expediente aqui, ó, assistência gratuita, concedida. Quando é caso de conversão, de julgamento em diligência, muitas vezes o processo foi concluído para julgamento, mas há necessidade de uma informação extra para formar o convencimento do magistrado. Tem um movimento específico, julgamento em diligência. Ou seja, sempre nós devemos observar a existência ou não de um movimento específico. E assim, esses movimentos, eles possuem uma natureza dinâmica. Ou seja, o CNJ vai incluindo mensalmente, assim, regra de 2 em 2 meses, novos movimentos para regular situações que não estavam de forma bem delimitadas, de forma específica. Por exemplo, essa movimentação aqui, 14231, impugnação ao cumprimento de sentença. Eu acho que até um mês atrás não havia essa movimentação. Muitas vezes a gente julgava impugnação ao cumprimento de sentença como fase procedimental, mas não constava uma movimentação específica. Aí a gente tinha que lançar a mão de outras decisões. Mas agora há uma movimentação específica. Foi caso de rejeição liminar, ou seja, a parte não apresentou na impugnação o valor que entendia devido, rejeita liminarmente. Foi caso de acolhimento em parte, foi acolhido em parte ou não a existência de excesso de execução, eu vou lançar o movimento acolhimento em parte. Não foi acolhido, não acolhimento. Acolhimento. Determinações. Tem dentro aqui dos movimentos de decisão, tem esse, mas vamos trabalhar esse aqui, ó, suspensão ou sobrestamento. Foi recebido os embargos à execução com efeito suspensivo, eu lanço essa movimentação. Foi no procedimento criminal instaurado um incidente de sanidade mental, foi recebido uma exceção de incompetência, suspeição ou impedimento, também lanço essa movimentação. E assim sucessivamente. Impugnação, suspensão ou sobrestamento. Por exemplo, foi concedido um livramento condicional. Eu lanço o movimento do livramento condicional. O processo estava suspenso. Decorreu o prazo de 1 ano da suspensão e a parte não indicou bens penhoráveis,
o processo vai aguardar, em regra, 5 anos para fins da declaração da prescrição intercorrente. Então, eu lanço a movimentação, prescrição intercorrente, houve a instauração de incidente de demanda repetitiva no âmbito do Tribunal de Justiça ou no âmbito do STJ. Eu vou clicar incidente de demanda repetitiva, é aquele que eu disse, esse depende de um preenchimento posterior, por isso que não pode ser lançado em lote. Vamos dizer que seja o tema 1 do Tribunal de Justiça, que eu acho que esse tema 1 é até referente à hora extra, além da sexta hora dos servidores do Tribunal de Justiça. Por quê? O sistema, ele vai ler essa movimentação, ele vai saber que tem X processos que estão suspensos, aguardando o julgamento desse incidente pelo Tribunal de Justiça. Aí vamos mais adiante. Ser um recurso especial repetitivo. Também vai ser um movimento que vai requerer esse do tust-tust. Não adianta eu colocar uma decisão dizendo suspendo o processo nos termos do decidido pelo STJ no recurso especial repetitivo número tal, tema 986. Se eu não colocar a movimentação correspondente, que é processo suspenso por recurso especial repetitivo, é tema, aí você vai escolher o tema 986. E lançou o movimento, quando você lançar o movimento, aí o sistema vai ler que esse processo está suspenso. Aqui um aqui que é muito comum no procedimento criminal, réu revel citado por edital. O processo está suspenso por morte ou capacidade da parte, ou por decisão judicial, por suscitação de conflito de competência. Só a título informativo, lembrar aos senhores que foi até reportado pela Secretaria Judiciária do Tribunal alguns equívocos. Conflito de competência é autuado diretamente no PJE de segundo grau como um processo autônomo, assim como são o recurso em sentido distrito no processo criminal, a exceção de suspeição também, quando ela é protocolada em face do magistrado e o magistrado não se declara suspeito, tem que mandar para o tribunal para analisar. Isso tudo é feito em procedimento autônomo, porque a secretaria do tribunal, a judiciária, informou que esses processos estão sendo distribuídos dentro dos autos principais remetidos na forma de recurso. E essa não é a forma correta. Suspensão, revogação, não recebimento, não concessão, declaração, admissão, recebimento. Deixa eu ver se é uma coisa aqui. Determinação. Pronto. Essa outra abazinha aqui de decisão, ela é importante porque ela tem algumas questões que eu, pelo menos, muitas vezes despachava isso como, movimentava o processo como despacho. Por exemplo, determinação de distribuição, quando você dá uma decisão determinando cindir um determinado processo, determinada redistribuição, quando você se declara incompetente, expedição de precatório RPV, quebra de sigilo telemático, de sigilo bancário, de sigilo fiscal, bloqueio ou penhora online. Vejam que o CNJ, quando criou a base de dados deles, lá a parametrização considera tudo isso como sendo uma decisão. E para que seja computado, a gente tem que atribuir a eles a movimentação correta, né? E tem várias outras movimentações aqui. Essas são assim, as que a gente
a gente vê uma maior quantidade de erros. Vou ver aqui só uma coisa. Eu já falei, ausência de movimentação de suspensão de processos, IRDR, recurso repetitivo, decisões em agravo de instrumento, ação monitória. Também tem a questão do cancelamento da distribuição, né? Muitas vezes, o correto, mais correto seria o cancelamento da distribuição do processo como uma decisão. Só que o sistema da gente, ele faz logo a conclusão do processo para o perfil do gabinete. Ou seja, quando a parte não recolhe as custas ou quando há algum erro no peticionamento, sai um despacho mandando recolher essas custas e demais despesas processuais iniciais e também sai um despacho para mandar a inicial. Geralmente, quando a parte não recolhe as custas, a gente dá uma decisão determinando o cancelamento da distribuição. Mas, para fins da meta 2, se só se colocar o movimento cancelamento, decisão, cancelamento de distribuição, o processo vai cair naquela mesma situação. Processo arquivado sem julgamento. Então, o correto para evitar essa situação é, além do movimento cancelamento de distribuição, acumular um movimento de extinção do processo sem resolução por ausência de pressupostos processuais. Assim, basicamente, esses seriam a maior parte dos equívocos que a gente tem observado nas unidades, né? Aí se pergunta, como é que a gente vai fazer para corrigir isso, né? Primeiramente, a gente vai entrar lá no perfil das metas que tem na intranet do tribunal, vai identificar, né, quais são os processos pendentes de julgamento e quais são os processos baixados sem julgamento, gerando os arquivos. Depois vai consultar os arquivos listados e tentar identificar eventual lançamento, eventual ausência de lançamento de movimentação. Ou seja, que aquele determinado processo pode estar sentenciado ou pode estar suspenso, mas como não foi feita a sua movimentação correta, como insiste em dizer, o sistema, ele não lê o que a gente escreve. Ele ainda não chegou a essa perfeição ainda. Pode ser que no futuro ele leia. Ele lê hoje movimentação. Então, se a gente prolatou uma sentença no processo, mas ao colocar a movimentação, colocou despacho de mero expediente, o sistema vai entender que aquele processo ele não possui sentença, porque houve um erro na identificação da movimentação que foi colocada como despacho de mero expediente. Num terceiro momento, lançar os movimentos correspondentes. A gente tem feito pela coordenadoria despacho, reportando ao movimento de decisão ou sentença que deveria ter sido lançada. Incluir a correção da relação baixada ou indicar na relação que o processo se encontra em tramitação regular e conferir na semana subsequente, já que esses painéis da meta, eles são semanalmente alimentados, se ainda persiste aquela pendência, aquela inconsistência. Deixa eu só abrir aqui. Vamos a Pronto, aqui nós estamos no painel das metas. Estamos escolhendo aqui, ó, a meta 2 do CNJ. Se a gente observar, no âmbito do Tribunal de Justiça da Paraíba, no primeiro grau, há quase 213 mil processos
que estão listados na meta. Esse acervo é flutuante, porque há processos que estão suspensos, ou seja, que deveriam estar listados aqui como pendentes de cumprimento, só que há alguma decisão judicial que está suspendendo a tramitação dele, ou seja, o processo não pode seguir o seu trâmite regular e, por isso, como ele não pode seguir o seu trâmite regular, ele foi colocado aqui numa caixinha em separado de suspensão, que ele não está constando como pendente. No âmbito do tribunal, aqui no âmbito do PJE, observando todas as unidades, nós temos um grau de cumprimento de 82% e se encontra pendente para cumprimento dessa meta 38 mil processos. Caso eu queira saber a situação das unidades, você vai selecionar aqui a sua unidade. Está lento. Você vai escolher sua unidade. Como o processo está muito lento, vai vir na lupazinha, vai vir aqui no botão esquerdo e vai pedir para exportar os dados. Ele vai gerar uma planilha. Ele vai gerar uma planilha em Excel. Vai gerar uma planilha em Excel e com essa planilha vocês vão analisar a situação de processo a processo para ver se o processo está listado ali de forma correta ou não. Como a gente tem visto, a gente tem, por meio da coordenadoria, está tendo esse esforço concentrado com 20 servidores. A gente está analisando algumas unidades, porque não vai dar para analisar a integralidade dos processos, que o prazo foi extremamente, assim, curto, o prazo de um mês, porque isso demanda custo para o tribunal, mas a gente está tentando baixar a maior quantidade possível de processo. Eu tenho essa quantidade de processo aqui, pendente de julgamento, eu vou exportar esses dados, vou clicar aqui. Ele vai me gerar uma lista. Ele vai me gerar uma lista dos processos aqui que estão pendentes de julgamento lá na Quarta Vara de Guarabira, aqui para facilitar a visão. E aí vocês têm que bater essa lista para ver se esses processos encontram-se aqui de forma correta ou não. O que a gente tem visto é que há uma inconsistência de dados muito grandes, principalmente nos processos migrados. E aqui a outra questão é aqueles processos que estão baixados sem julgamento. Aí você faz o mesmo procedimento, clica com o botão esquerdo, exporta o dado, ele vai criar um arquivo. Então, em termos gerais, assim, seriam basicamente assim que a gente poderia reportar, em termos gerais, os erros que vêm sendo cometidos assim de forma constante pelas unidades. E eu digo que é de forma constante porque muitos processos, ou muitas unidades nesse esforço concentrado, a gente vem trabalhando no saneamento desses processos baixados sem julgamento. E numa semana a gente faz a movimentação correta desses processos ou altera as classes processuais. Quando chega na semana seguinte, a unidade está novamente com uma quantidade significativa de processos com os mesmos erros.
Então, que a gente chegou à seguinte conclusão: se vocês não ajudarem a sanear esses dados, o que vai ocorrer é que o tribunal nunca vai ter uma base de dados confiável para saber quantos processos estão em fase de cumprimento de sentença, quantos processos foram sentenciados, quantos processos foram para a meta, porque mesmo que o tribunal, na remota hipótese de realizar anualmente um esforço concentrado para a correção disso, mas devido à questão financeira, a gente consegue colocar no máximo 20, 30 pessoas para trabalhar. Enquanto isso, as unidades têm mais de 3.000 servidores produzindo diariamente erros. Fica até difícil, né? Eu estava dizendo até para o doutor Anderlei, não é nem enxugar gelo, é tentar enxugar uma avalanche. A gente não dá conta. E como eu disse, e o doutor Fábio repisou, esses erros, eles são que ocorrem constantemente, eles têm trazido problema para o tribunal, tanto na relação dos dados do Justiça em Número, quanto do selo de produtividade, tem prejudicado também as próprias unidades com relação à premiação que o tribunal dá para as unidades que têm a produtividade mais destacada. Também afeta, né, a produtividade dos servidores, aquela contada individualmente, né, porque cada ato praticado, ele recebe alguma pontuação, de acordo com o que está lá disciplinado, tem lá na resolução de produtividade. Então, o que a gente pede aos senhores é que observarem da melhor forma possível e tentar, sempre que possível, lançar a movimentação mais específica possível para espelhar aquela decisão, aquele despacho, aquele ato que está sendo cumprido, né? Para que os dados que sejam extraídos pelo CNJ, eles reflitam o que realmente a gente está produzindo. Eu vi aqui que tem algumas perguntas aqui, agora eu não cheguei a ler. Wanderlei. Já tomei a liberdade e respondi em mensagem algumas. Já respondeu algumas, né? Algumas bem importantes. Se quiser, eu posso repassar. A primeira foi com relação à TR, quando há a devolução do processo e não houve a movimentação. Ou seja, é diferente, é o inverso, né? A gente pegou muito desses casos, né? Que o primeiro grau proferiu uma sentença, não movimentou a sentença, depois remeteu para o tribunal. Isso. Em tese, aguarda voltar do tribunal para lançar a sentença. Nesse caso, é uma situação inversa. O processo foi sentenciado no primeiro grau, subiu para a TR não lançou o movimento adequado do julgamento e devolveu. Então, acredito que seja mais ou menos essa situação. Segundo, conversei agora há pouco com o Ney e com o Marconde, é um problema que só dá para resolver por script. Então, nesse caso, tem que fazer realmente uma chamada, né? Um chamado. Um chamado, né? Tem outra pergunta aqui, eu vou passar e você responder. Repita, por favor, o que fazer com os processos com competência declinada para a comarca de outro estado. Pronto, uma pergunta bem importante, né? Pronto, doutor Alírio, tem a palavra. Quando for de outro estado, como é uma remessa, como a gente havia dito, que a remessa é feita para outro tribunal que não está integrando a nossa estrutura, vocês enviam esse processo por malote digital. Essa é a regra, né? Remeter por malote digital, já que não há interconexão entre os sistemas PJE. Nesse caso, não basta fazer essa remessa, certificar que houve a remessa do malote digital e depois arquivar o processo. Porque, nesse caso, o processo vai ficar arquivado, mas como não foi lançado nenhum movimento dizendo que esse processo foi remetido para um órgão externo, o sistema vai ler, pronto, esse processo foi arquivado por uma decisão que declarou a incompetência, mas o processo ficou na própria unidade. Ele não vai ler, entender que
o processo encontra-se apto a sair da listagem da meta. Aí o correto é no momento de vocês, quando vocês remetem o processo por malote, certificam que o processo foi remetido, vão lá na movimentação do cartório, redistribuição, depois de redistribuição, vai lá novamente na setinha, aí vai aparecer redistribuição, redistribui fisicamente. Quando vocês redistribuem, der esse movimento redistribuído fisicamente, o processo automaticamente vai lançar uma movimentação que o processo foi redistribuído e uma movimentação de arquivamento, ou seja, o sistema vai entender que o processo foi remetido para um órgão externo, ou seja, o processo não vai ser mais julgado pelaquela unidade e automaticamente o processo é arquivado. Tem mais algum aqui, Anderlei? Tá ouvindo? Estou ouvindo. A primeira, essa daqui é realmente bem comum acontecer. Já respondi, mas caso queira reforçar, boa tarde a todos. Pergunta de Simone. Todos os processos migrados e não foram lançadas as sentenças. O gabinete deve fazê-lo? Pronto, é basicamente o serviço que o mutirão está fazendo. Agora a gente não vai conseguir fazer em todas as unidades. A gente está fazendo da seguinte forma: como não houve o lançamento da sentença desses processos migrados ou de uma determinada decisão de suspensão, o que a gente tem orientado é que o cartório faça a conclusão desses processos e o gabinete vai lançar um despacho reportando essa situação e vai colocar nesse despacho a movimentação de sentença, para que o sistema leia que aquele processo já foi sentenciado. Deixa eu pegar aqui só no PJE, deixa eu ver aqui só um minuto. Deixa eu ver aqui. A gente está fazendo assim, a gente lança um despacho colocando o ID e a página do ID que aquela sentença está lançada e lança a movimentação MG. Por exemplo, vamos dizer que aqui é uma movimentação de sentença. Está lá, o processo foi migrado, mas a sentença não foi lançada. Aí a gente está fazendo um despacho mais ou menos dessa forma, considerando que a sentença não foi contabilizada para a meta 2, registro nesta data para fins estatísticos a movimentação da sentença de ID tal, página tal a tal. E aí a gente olha se a sentença foi uma sentença de procedência, improcedência ou procedência em parte e lança o movimento da sentença. Vamos dizer que seja uma sentença de procedência em parte. O código 221. Puxou, né? 221. E lança um movimento reportando que aquele processo tem uma sentença prolatada, colocando o ID da sentença ou o ID da decisão, para sanar esse problema, certo? A gente lança como despacho e coloca uma movimentação de sentença. É assim que a gente tem feito pela coordenadoria das metas 1 e 2, nesse trabalho do esforço concentrado. Valério, consegue me ouvir? Consigo, Fábio. Tem uma pergunta aqui de Alessandra Costa, que eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Ela diz: boa tarde, gostaria de entender por que alguns processos apresentam 3 sentenças anexadas, às vezes 2, com 2 movimentações de sentença.
Muito provavelmente o que pode estar acontecendo é que está se lançando uma certidão dentro dos autos pelo cartório e não pelo gabinete, dando conta da existência de sentença. Só que isso daí não vai ser entendido pelo sistema como sendo uma sentença. Então você fica juntando a sentença no cartório, em documento, em certidão, mas para fins de sistema ela não está sendo reconhecida como uma sentença prolatada. Então, talvez seja interessante fazer conclusão desses autos para que o gabinete faça exatamente esse procedimento que Vossa Excelência acabou de demonstrar, de lançar a existência de uma sentença já proferida, aí sim, na movimentação adequada. Porque senão a gente pode ter tantas quantas forem as sentenças juntadas, mas se elas não estiverem movimentadas como sentença, essa movimentação não vai ser reconhecida pelo sistema, não é isso? Exatamente. O sistema, ele só vai ler movimentação. E como eu disse, no sistema Syscom, quem fazia esse lançamento era o próprio servidor lá quando recebia o processo. Hoje não. Se o servidor for, por exemplo, prolatado for feita uma audiência, nesse termo de audiência, constar uma sentença, o juiz imprimiu a sentença, porque ele não lançou diretamente no sistema, entregou em cartório, o cartório junta esse termo de audiência com a sentença e não faz a conclusão para lançar a movimentação, para o sistema não existe sentença nesse processo, porque só quem tem atributo, ou seja, para lançar movimentação de despacho, decisão e sentença, é o perfil do gabinete, que na realidade é o perfil do magistrado. O assessor minuta, o magistrado assina, o magistrado minuta logo diretamente e assina. Então, nesse caso daí, faz-se necessário a conclusão do processo para o magistrado, o perfil do gabinete lançar a movimentação correta, como o Fábio disse. Pode juntar essa sentença 100 vezes, mas o processo vai continuar como se sem sentença tivesse. Perfeito. Vou ver se tem mais algum aqui. Na hora eu estava falando, não consegui acompanhar. Tem mais alguma, Derlei? Alguma pergunta? Independente de baixar, assim devemos proceder. Esse aqui Opa, perdão, não está ouvindo, não. processos. É o da... Está sendo bem recorrente essa questão da pergunta da redistribuição. Porque os participantes estão preocupados porque ele não vai para a tarefa de arquivo, não vai para o perfil de arquivo. Ele vai para a tarefa depois de redistribuído fisicamente. E estão com esse medo de achar de que não foi arquivado para o sistema, não é? Mas isso já foi confirmado com a DITEC. Na verdade, é um lançamento duplo, quando você faz a redistribuição física de forma correta. O sistema já faz 2 movimentos, que é a redistribuição e o arquivamento automático. Então, embora ele seja jogado nessa tarefa, ele, para o sistema, está arquivado. Não precisa ficar com medo, não. Tem outras aqui, viu? Pode dizer aí. Vai que você está acompanhando, eu estou meio perdido aqui. Estou acompanhando aqui. Essa daqui das 3 sentenças já foi respondida. Já agradeceu. Bom, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui que não tenham sido respondidas. Tem um aqui que eu vi aqui, ó, juizado especial, não consigo cumprir a meta 1. Não tem um processo represado. Todos os processos ainda não sentenciados foram distribuídos em 2021, estão tramitando normalmente, inclusive com audiências designadas. É o seguinte, a meta 1 do CNJ, o glossário dela é julgar mais processos distribuídos no ano em curso, no ano de 2021, que os casos novos distribuídos. Nesse caso daí, como a unidade ela está bem enxuta pelo relato que é feito, eu não sei se houve uma quantidade anormal de distribuição de processo mais para o fim do ano agora, mas a meta 1 só vai ser cumprida quando houver o julgamento de casos novos em quantidade superior aos casos novos distribuídos no ano em curso. Se não tem mais processo para ser julgado em 2020, então
a unidade, para conseguir cumprir, vai ter que julgar todos os processos do ano de 2021, todos os casos novos do ano de 2021 que foram distribuídos para cumprir essa meta, né? Chega um momento que essa meta 1, ela, na unidade que esteja, né, com a tramitação dos processos em dia, ela fica até difícil de ser cumprida por esse problema, por conta dessa questão. Por exemplo, se a unidade receber uma distribuição anormal de processo no mês de novembro e no mês de dezembro, muito dificilmente ela vai conseguir cumprir essa meta 1. Assim, infelizmente, é o perfil dessa meta que ela, para algumas unidades, ela se torna difícil de cumprir se ela já tiver julgado no ano anterior quase todos os processos, porque o que ela requer é exatamente isso, é julgamento de casos novos, ou seja, de processos que necessitam de uma sentença, que ela lá lista no glossário dela, em quantidade maior que os que foram distribuídos no ano em curso, que deve estar acontecendo a isso. Não sei qual é o juizado, que não faz menção aqui, mas é um problema que tem nessa meta 1. Tem mais duas perguntas aqui, viu, doutor Alírio? Lá vai a primeira. E quando colocamos mais de uma movimentação, e tem mais duas aqui também bem importantes, né? Quando colocamos mais de uma movimentação, e a segunda, o CNJ já computa o movimento cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, e a terceira, quais os processos são considerados casos novos? Já ao lançamento de mais de uma movimentação, o sistema vai ler todas as duas movimentações. Agora, eu não sei como está sendo computado isso para a premiação individual dos servidores. Se está computando as duas, se está computando só uma, se está computando só a maior. Se, por exemplo, uma decisão pode encerrar, uma sentença pode ter um comando de decisão, uma antecipação da tutela, uma determinação de um bloqueio imediato de um determinado valor. Aí eu não sei informar se o sistema lá da produtividade individual dos servidores está contando duas ou uma. Isso aí eu não sei dizer, não. Isso é com o pessoal lá da gerência de estatística, com Renata. Com relação à questão... Qual a segunda pergunta, Derlei, que eu esqueci? O CNJ já computa o movimento, acho que não é o movimento, não, é a classe. Cumprimento de sentença sim, contra tá a Fazenda certo. Pública. Computa sim. Na realidade, quem estava com erro tinha uma inconsistência na tabela de parametrização do CNJ. Uma das tabelas não contava como baixa, mas na tabela de parametrização do Cisbajude está constando como baixa sim. Ou seja, tanto o cumprimento de sentença quanto o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando a gente altera a classe processual e quando não houve uma baixa anterior, certo? Porque a questão é, o processo ele só tem uma única baixa de caso novo. Por exemplo, eu sentenciei, a parte recorreu. Quando a unidade faz a remessa do processo para o tribunal, é contada uma baixa de caso novo. Esse processo retorna com acordo. A parte requer a execução do julgado. O processo, a gente altera a prazo para cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Nesse caso, essa baixa não vai ocorrer, porque já houve uma baixa anterior, que foi a do recurso. Situação diversa ocorre quando a unidade prolata uma sentença, a sentença transita em julgado, sem recurso, a parte requer a execução da sentença. Quando a gente altera a classe processual para cumprimento de sentença ou para cumprimento como sentença contra a Fazenda Pública, aí é computado como caso novo baixado. Mas o processo fica pendente para a fase de execução. Ou então nós temos uma terceira hipótese, que o processo é sentenciado, é um caso de improcedência ou de extinção sem julgamento do mérito,
não há recurso, a sentença transita em julgado. Quando a gente arquiva, ele vai contar dois movimentos. Vai contar um movimento de baixa de caso novo e um arquivamento definitivo. E tem outra pergunta aí, o que é caso novo, né, Anderlei? Quais os processos são considerados casos novos? Assim, basicamente, os processos que são considerados pelo CNJ como casos novos são aqueles que necessitam de uma sentença para fins de encerramento daquele processo, procedimento. Só que, ao contrário da meta 2, tem uma diferençazinha entre a meta 1 e a meta 2. Na meta 2, não são computados esses processos de execução fiscal, execução de título extrajudicial, que essas são computadas na meta 1. O que não é computado na meta 1 são os meros procedimentos, como termo circunstanciado de ocorrência, deixa eu ver aqui outro, inquérito policial, porque não são ainda processos, ou seja, não tem relação jurídica processual, não é processo, e não estão incluídos. Então, há uma diferença entre as bases da meta 1 e da meta 2 nesse ponto. Tem mais algum aí, Anderlei? Tem pergunta de Pedro Hernandes. Um movimento relativo a audiências. Há um movimento, eu acho que é um movimento, não, acho que é ao documento. Isso aí é o termo documento. com sentença. Isso é o documento. Termo com sentença. Quando o juiz profere sentença e audiência. Mas quando há um termo com decisão, para que pudéssemos, eu acho que é como fazer, como lançar, para que pudéssemos movimentar a decisão em audiência. A dúvida dele é essa, como movimentar uma decisão em audiência, no termo de audiência. Tem que fazer aquela questão, né, Anderlei? Você me explica melhor aí, que você usa mais a questão até a gente passou isso na orientação de sexta, porque há um problema na questão do fluxo do PJE. Até já fiz essa reclamação com o Aritec, e eles ficaram de analisar. Realmente não tem um documento específico que é termo de audiência com decisão. Então, não havendo, o que é que o servidor, o juiz, ou quem estiver ajudando a auxiliar vai fazer? Pega um termo de audiência com sentença, mas lança o movimento da decisão. Não tem problema, porque o sistema vai ler o movimento, não vai ler o tipo de documento. Então, você movimenta nesse sentido, vai aparecer lá no final. Termo de audiência realizada, a audiência realizada e a data da realização, e depois o movimento da decisão que movimentou. É muito comum em audiências criminais, em que a suspensão condicional do processo, ou transação penal, ou mesmo há uma outra decisão que vá suspender o processo, um incidente de insanidade mental, já fiz isso em audiência. Então, o servidor, ou o juiz, ou quem for cumprir, tem a opção de botar termo de audiência com sentença, mas lança o movimento da decisão. Lá embaixo é que tem um movimento para escolher, aqui tem a árvore. Escolhe decisão e movimenta a decisão. Tem outra pergunta aqui, viu? Com relação a julgamento pelo colegiado nas TRs. A movimentação de certidão de julgamento ou a assinatura do inteiro teor define o movimento julgado. Isso eu não sei dizer não, Anderlei, que eu não trabalho nunca trabalhei na turma realmente recursal, eu não sei informar não. Essa pergunta daí a gente vai ter que reportar ao pessoal da DITEC. E aí pega a pessoa, por favor, se identifica, e aí a gente responde depois esse questionamento. Isso aqui, infelizmente, eu não sei. Mas acredito que não, viu, Isaura? Tem movimento. A árvore de movimentos, ela é bem comum para o segundo grau. Nina, né? Aqui está aqui aparecendo Isaura JPA. Desculpa, Nina. Então, é interessante que se lance o movimento da solução. Então, vai expandir aquela árvore, tem lá julgamento, aí tem um voto, escolhe o tipo de julgamento que proferiu. Sem movimento de julgamento, o sistema não tem como ler que o processo foi julgado. Então, uma certidão não substitui o movimento de julgamento. Uma certidão, ou seja lá o que for. Então, só reforçando isso daí, a gente vai realmente confirmar isso com a DITEC, porque não temos nem acesso ao segundo grau, nem à TR, mas como é uma situação bem comum, acredito que não vai resolver. Tá? Tem que lançar o movimento.
Fábio, você ia fazer uma observação. Verdade, Alira. Era com relação ao caso anterior das decisões, né, muito comum do cível, que, por exemplo, em varas de família se faça a suspensão do processo porque as partes estão tendentes a uma composição amigável. Então, eu não vou ter sentença, né, na audiência, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma decisão conjunta suspendendo. Então, o que é que eu devo fazer? Na linha do que Anderlei sugeriu, colocar no termo de audiência o documento, termo de audiência com sentença, mas na movimentação lançar a movimentação de o quê? De autos suspensos e fazer a indicação da suspensão, do motivo da suspensão, para que ele seja colocado em suspensão, né? Eu vou ter o quê? Um processo aí que não vai contar para fins de atravancar metas, não é isso? E ele vai estar refletindo a Isso. realidade. Era basicamente esse caso, que é muito comum em vara de família, especificamente, né? A suspensão do processo para que as partes pensem um pouco melhor, as partes estão tendentes a realizar um acordo, então não queriam fazer aqui agora os termos da dissolução, da quebra do vínculo, como é que elas vão discutir e delinear a divisão do patrimônio, elas pedem 30, 40, 60 dias, 90 dias. Então, o que é que você tem ali? Você tem uma decisão de homologação dessa vontade de suspensão do processo, que é externada pelas partes. Eu não tenho como lançar uma sentença porque não tem sentença ainda. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou lançar o documento, termo de audiência com sentença, mas formalizar a movimentação de autos suspensos. Esse outro questionamento que foi feito agora, que ele está respondendo. A movimentação de cumprimento de sentença já retira o processo da meta 2? Não retira. O processo para ser retirado da meta 2, em regra, ele necessita de uma movimentação de sentença. Se esse processo que foi alterado para cumprimento de sentença, por algum motivo, seja no caso da migração, ou seja no caso mesmo de processo não migrado, se não houver a movimentação da sentença, ou seja, lá, homologação de acordo, processo julgado parcialmente procedente, procedente ou improcedente, ele vai continuar na meta 2, certo? Ele vai ficar lá baixado, processo baixado, arquivado, sem julgamento. Então, na meta 2, o que retira o processo da meta 2, a regra é a movimentação de sentença. Algumas espécies processuais, como eu havia falado, como uma cautelar de busca e apreensão, uma cautelar não, deixa eu ver aqui, uma tutela cautelar antecedente, na questão da ação monitória, uma medida protetiva de urgência, ou alguns procedimentos um procedimento de interpelação judicial, que são procedimentos que, para finalizar o processo, ele não requer uma sentença, porque só a mera manifestação do magistrado, por meio de uma decisão, já entrega o bem da vida que a parte está postulando, certo? Somente nessas hipóteses é que não se requer sentença e, prolatada essa decisão, o processo sai da meta, mas a regra é ter sentença. Então, se você evoluir a classe processual de processo de conhecimento, busca e apreensão, outra ação civil pública, ação de improbidade, execução e ação de improbidade, cumprimento de sentença, mas o processo não tiver a sentença movimentada, ele ainda vai ficar constando na meta 2. Tem mais alguma, Derlei? Estou conferindo aqui, eu acredito que não. Se alguém realmente perguntou e acabei passando, por gentileza que repita a pergunta, mas a princípio não consta mais perguntas. Não constam, né? É. Pronto. Se não constam mais perguntas, aqui do encerrado. Agradeço a participação de todos, né? Vamos, sim, buscar movimentar os processos da forma mais específica possível. Essa seria a ideia que
a coordenação das metas 1 e 2 do CNJ no âmbito do tribunal, teriam a passar os senhores, e os senhores, né, que estão aqui participando, passar essas ideias para os demais integrantes das unidades jurisdicionais, né, que os senhores integram, para que possamos reduzir ao máximo esses equívocos e que no futuro próximo, né, quando se iniciar o ano, a maior parte das unidades já estejam com essas metas bem avançadas no seu cumprimento ou bem próximos do seu cumprimento. Certo? Eu passo a palavra ao Dr. Fábio, não sei se ele quer fazer alguma consideração final. Basicamente, Toalírio, no sentido de reforçar essas falas que foram feitas ao longo de todo o webinar, né, de que a gente precisa fazer dessa atividade de movimentar adequadamente, de verificar a classe processual, fazer o devido enquadramento dos assuntos, o quê? Uma rotina, né, que a gente tome isso como sendo algo que estará sempre nos acompanhando. E por quê? Porque mais cedo ou mais tarde a gente vai se encontrar, a gente vai se deparar com essa realidade. Se a gente deixa isso para o ano que vem, no ano que vem a gente vai ter o quê? Um volume maior. Né? A gente, além do que a gente já vai receber relativo ao ano que vem, a gente vai ter essa necessidade. E o pior de tudo é que a gente nunca vai estar refletindo a realidade do que está tramitando dentro dos nossos processos. Né? Então, a fala é no sentido de ratificar tudo que foi dito aqui com relação à necessidade de a gente estar atento a essas movimentações, principalmente aquelas que requerem uma complementação, como Vossa Excelência falou lá no meio do webinar, elas podem, no primeiro momento, se revelar um tanto quanto mais difíceis de serem feitas, mais trabalhosas, mas elas precisam ser feitas, porque elas vão refletir a realidade processual e elas vão evitar o retrabalho. Se a gente não as faz, se a gente lança uma movimentação genérica, a gente vai pensar que está ganhando, mas na verdade a gente não vai estar ganhando, porque aquilo dali muito provavelmente vai precisar da nossa atuação no futuro. E aí vai ser muito mais difícil localizar esses processos, identificar onde esses processos se encontram, qual a fase em que eles estão. Então, quanto mais a gente fizer isso no transcurso das nossas atividades como uma atividade regular, como algo que passou a ser o que passou a ser percebido como necessário e indispensável, a gente vai estar tanto melhor. Eu queria só sugerir aqui o acesso de todos à página da Corregedoria. Eu vou pedir só licença aqui para fazer um compartilhamento para a gente ver aqui onde é que isso se encontra. Aqui, ó. A gente vem aqui, não sei se todos estão tendo acesso aqui à página da nossa Corregedoria. É a página da Corregedoria. Está aparecendo, né? A gente tem essa abinha aqui, ó, agilidade e produtividade, que foi pensada exatamente para esse fim. Então, a gente clica nela e a gente tem, ó, núcleo de apoio judicial. No núcleo de apoio judicial, se a gente clica mais uma vez, a gente vai ter inúmeros vídeos que foram aí disponibilizados por doutor Anderley e também um manual. E lá, nesses vídeos e nesse manual, a gente vai ter a oportunidade de verificar com maior vagar, com maior calma, tudo aquilo que está à nossa disposição. Está aqui, ó. Eu estou logado, vai ser preciso se logar, e aqui a gente tem vídeos, e a gente tem manual prático. Esses manuais e esses vídeos aqui já são o quê? Já são um instrumento de auxílio bastante importante para que a gente faça uso deles e, consequentemente, a gente possa ter acesso a essas informações que foram repassadas. Isso sem deixar de reconhecer que esse webinar vai ficar gravado e, consequentemente, vai ficar à disposição daqueles que desejarem fazer uso dele. Então, com isso, a gente diz que o quê? Que existem meios, existem mecanismos que estão colocados à nossa disposição para que a gente faça uso deles. O que a gente precisa é atentar para a necessidade, verificar a importância disso, de estabelecer essa cultura, a cultura da movimentação adequada, do entendimento, da razão de ser dessas árvores. Se a gente faz a leitura lá no manual, que está nessa página aí da Corregedoria, a gente vai ver que ela é construída tendo toda uma lógica, toda uma razão de ser. Então é interessante fazer uma lida nesse manual, que a gente vai ver que ele indica essa questão da movimentação específica. Se nós tivermos uma movimentação específica, é ela que deve prevalecer sempre, e não uma movimentação genérica, porque a movimentação genérica nunca vai ser
suficiente para refletir essa realidade. Então, a nossa fala, a fala da Corregedoria, é no sentido de ratificar tudo isso que foi dito, tanto por doutor Anderley, quanto por doutor Alírio aqui, que também na mesma linha, de forma muito clara, muito objetiva, muito segura acima de tudo, né, demonstrando que é alguém que conhece, que é alguém que trabalha com o sistema, né, que opera adequadamente o sistema, que tudo isso seja introjetado por nós, que isso passe a ser o que? A nossa realidade, que isso sirva para que a gente introduza uma nova cultura. Por quê? Porque a gente já fez um tratamento dos dados no âmbito do tribunal sob o ponto de vista externo. A gente agora precisa fazê-lo no ponto de vista interno. A gente precisa cada vez mais fazer essa adequação. No futuro, talvez não tão distante, a gente vai ter aí plataformas Codex, que são plataformas que leem aquilo que a gente escreve, ou seja, ela vai lá e pega o texto. E isso daí talvez fique mais fácil. Mas, por enquanto a gente não tem, a gente precisa estar atento para a necessidade dessas corretas movimentações, dessas categorizações de classes e assuntos, porque tudo isso vai impactar diretamente na produtividade da unidade, do tribunal e, consequentemente, no reflexo do que está acontecendo no processo. Então, era uma palavra de agradecimento a doutor Alírio, a doutor Anderley, que estão à frente desse processo de adaptação dessas movimentações, e dizer que nós ratificamos tudo que foi dito aqui, no sentido de que é preciso ter esse devido cuidado, porque isso vai se reverter em benefício de todos. Então, Anderley, se quiser fazer uso da palavra. Sim, doutor Fábio, é só para agradecer realmente essa preocupação da vice-presidente da Corregedoria. Os senhores e senhoras que nos assistem entendam a questão de que estávamos chegando numa linha realmente talvez irreversível de solução dessas inconsistências. Quanto mais inconsistências produzimos, mais elas se acumulam. E a gente tem a falsa percepção de que o arquivamento ele tudo resolve, né? Ele purifica todo o pecado, e não é assim. Com o DataJude, vamos ver que o próprio CNJ vão extrair esses dados têm que ser os mais reais possíveis, e isso vai comprometer, como foi muito enfatizado pela Corregedoria, doutor Fábio, doutor Alírio, isso vai impactar diretamente na produtividade, não apenas da unidade, mas de todo o Estado. Então, quando a Corregedoria tem essa preocupação, a vice-presidente tem essa compreensão e tenta contribuir como vem contribuindo, a gente só pode realmente agradecer e louvar. E realmente enxergar que os servidores, assessores e colegas, eles tenham essa atenção, internalizem essas preocupações com movimentos e realmente a gente consiga mudar a realidade e galgar, como merecemos, posições de maior destaque no ranking e no selo de qualidade. Não por outro motivo, senão por mérito. Temos uma equipe bem empenhada de servidores e de juízes que são comprometidos com o seu trabalho, mas que precisam refletir o trabalho que estão executando. Por isso, minhas palavras são de agradecimento e de realmente de apoio para que de entregar nossos nomes para que todos esses trabalhos e trabalhos futuros possam realmente contar com nossa ajuda, para que a gente possa, enquanto instituição, de forma irmanada, a gente possa melhorar cada vez mais. Por isso, meu muito obrigado. Agradeço a todos pela presença e deixar essa ideia em mente, né? Vamos tentar corrigir essas falhas ainda existentes para que não gerem no futuro um retrabalho, né? Eu acho que essa é a ideia principal. E os senhores, né, que participaram, trabalhar essa ideia junto com os demais servidores das unidades jurisdicionais, né? Então, uma boa tarde a todos, eu agradeço a participação de todos e uma boa semana de trabalho. Até uma próxima. Um abraço. Até mais a todos. Obrigado, até mais, pessoal.